Alô, minha querida, alô, meu querido. Vamos aqui começando a gravação de mais um vídeo para aumentar um pouco a nossa fé, para nos dar um pouco de ensino, mostrar os planos de Deus, né, para as nossas vidas, como as coisas vão acontecendo e vamos extraindo, né, da palavra de Deus, aquilo que já está determinado, né, desde o princípio e trazendo uma linguagem mais acessível, mais fácil para os dias de hoje. Esse é o objetivo desses vídeos, é fazer com que as pessoas possam compreender mais facilmente. Não substitui a leitura da palavra, não substitui a comunhão na congregação, numa igreja que você frequente, mas ele tem esse objetivo de facilitar um pouco, ou tentar facilitar o entendimento das pessoas em relação aos planos de Deus, né? Aqui na Terra, porque foi estabelecido no céu. Então, é por esse motivo que eu gravo esses vídeos, sempre pedindo, né, para que depois que vocês os assistam, passem para outras pessoas das suas famílias, seus vizinhos, amigos, conhecidos. Quem sabe, né, uma vida, né, a cada vídeo uma vida vai sendo impactada, né, pela palavra de Deus, né? Amém? Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, por isso que insistimos aí com esses vídeos quase sempre quinzenais, né? Hoje eu quero trazer algo muito especial, muito importante, sobre a nossa eleição, né, para ser incluído, né, no chamado povo de Deus. Nós falamos nos dois vídeos anteriores, recentes, né, falamos sobre um pouco da genealogia, né, de Deus, muito importante lá para o povo de Israel, eles têm isso como algo muito importante. Na escala genealógica, né, de Deus, tem 4 mulheres, né, que normalmente não tinham muito valor naquela época, mas para mostrar, né, que o plano de Deus era universal, né? Dentre essas 4 mulheres, lembra-se de Ruth, que era uma estrangeira, moabita, que termina sendo mãe, né, do avô de Davi. Interessante isso daí, né? Tem também Raabe, né, uma prostituta que vivia em Jericó, acolheu os espias, né, que foram conhecer a cidade, os escondeu e em troca disso não foi penalizada, não foi morta ela nem a família quando da invasão, né, dos hebreus ali a Jericó. Tem também Tamar. Tamar era nora de Judá, não é? E por ele ter esquecido, né, de dar o seu filho mais novo a ela, viúva que era dos outros 2 filhos anteriores, mortos por Deus, por desobediência, por práticas ilícitas na vida, ela se transforma, usa um ardil e termina engravidando, né, do seu sogro, ou ex-sogro, sogro ainda, né, porque as coisas permaneciam naquele tempo, né, mantinham-se, né, apesar de tudo, né. Ela também está na genealogia, porque dela veio, dos gêmeos, né, que ela teve, veio também um que está na genealogia de Cristo, né, de Jesus Cristo. E Batseba. Batseba é mãe de Salomão, né, só que teve um filho antes de Salomão, fruto de um pecado de Davi, que se seguiu a um outro pecado maior ainda, do adultério, e um pecado de morte. E esse filho que nasceu, ele termina morrendo ainda criança. Mas o segundo filho dela, com Davi, vem a ser Salomão, que foi da sequência, né? Depois substitui o pai no reino de Israel. Então, tem essa parte, né, dessa genealogia, essa parte dos estrangeiros, da situação de pecado, né, das pessoas, no caso agora de Batseba, como foi concebido o primeiro filho num pecado, né, do adultério, depois até do pecado da morte, e ainda assim o plano de Deus era um plano universal, né? Já se escrevia ali, as pessoas talvez não entendessem, não aceitassem, mas mostrava que o plano era universal para todos, como foi para mim e como foi para você. A segunda parte são os hebreus, né? Que hoje nós chamamos de judeus, né?
são os israelenses, né, no dia de hoje, ou os israelitas, né, os nomes que mais se aproximam, né, do tempo que nós estamos. Mas eram os hebreus, foi um povo que foi eleito por Deus para ser um povo seu. Talvez nós não tenhamos ainda convicção, né, de como isso, o porquê dessa escolha, talvez lá no paraíso vamos saber, não importa, ele elegeu, ele escolheu, e por causa deles, e mais que por causa deles, pela desobediência desses eleitos de Deus, o evangelho foi pregado, né, para nós, então, gentios, né, o evangelho que foi confiado a Paulo, né, o apóstolo que perseguia outrora a igreja de Cristo, e se torna o porta-voz dele fora das dimensões conhecidas ali de Israel, da Judéia, de Samaria, e vai para outros lugares do mundo conhecido e faz com que o evangelho de Jesus Cristo chegue aos gentios, que seríamos nós, né? Então são essas coisas fantásticas, né, que nós temos na palavra de Deus. Logicamente, hoje temos um tempo pequeno para falar sobre uma passagem muito bacana, está ali em Romanos, pega um papel e anote, depois você lê, é sobre o porquê, né, de Deus ter passado o evangelho que seria dos hebreus, né, para nós, os gentios, né, ou seja, os outros povos do mundo, né, porque Paulo foi espalhando ali pelo Médio Oriente, né, pelo que hoje é a Síria, a Turquia, chegando à Grécia, né, chegando à Europa. Então, o mundo conhecido de então, né, que não tinha a comunicação que tem hoje, né? Então, Deus escolhe Paulo, que perseguia a igreja, que matou, inclusive, seguidores de Cristo, na sua ignorância, na sua estupidez, mas Deus reabilita ele e confia a ele, né, o evangelho, né, aos gentios, para que fossem pregados a nós. E graças a Deus, eu costumo dizer isso, graças a Deus os judeus foram teimosos e desobedientes, né? Porque a gente não sabe como seria aquilo ali. Já se você olhar pela genealogia, é claro que o evangelho viria para todo mundo um dia, sabe-se lá de que maneira, né? Mas isso não nos compete a nós buscarmos respostas nesse sentido. Importa é que estamos com Cristo, né? O que é incomparavelmente melhor, e isso está escrito na palavra de Deus. O livro de Romanos, ele é muito bom em termos de teologia, mas talvez para quem está principiando tenha um pouco de dificuldade de conhecimento, né? Então sempre é bom se você puder ter o auxílio de uma pessoa, né? Ou da própria Bíblia, que é a melhor resposta que Deus pode nos dar, né? Tudo que Deus queria que nós soubéssemos, e eu falo isso com frequência, está ali escrito na Bíblia Sagrada. Esse livro de Romanos é uma carta de Paulo aos romanos, né? Naturalmente que estão em Roma. Paulo foi para lá preso e ainda assim pregou, e pregou muito, e pregou para a alta esfera italiana, né? Dos romanos, né? Inclusive a guarda pretoriana, né? Que eram os exércitos romanos. Enquanto ele era preso, ele não tinha como pregar para todos e pregava para os soldados, né? Para os oficiais, etc. Isso acontece muito hoje, né? Muitas pessoas se convertem nos presídios, principalmente aí no Brasil e em outras partes do mundo também, quando pessoas estão ali aprisionadas, mas conhecem, né, o plano de Deus, o plano da salvação. Então, se você for ver, né, no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 9, anote, depois do capítulo 10, mas eu quero trazer alguns versos do capítulo 11, que fala sobre o porquê da mudança, né? E em que condições, em que circunstâncias nós chegamos, né, a fazer parte daí. E Deus usa, né, através de Paulo, usa algo especial, né? Eu já fiz um vídeo sobre o pomar de Deus, né? Das plantas que mais são relatadas aqui na Bíblia, e a oliveira é uma delas, né? A oliveira é uma dessas plantas, né? Muito apreciada pelas azeitonas, pelo azeite, né? Então, era uma das plantas mais faladas nos evangelhos, né? Na história bíblica, né? Então, no capítulo 11, eu vou ler alguns versículos e depois vamos falar um pouquinho sobre isso para uma melhor compreensão, mas o melhor
o melhor mesmo depois é você ler o capítulo todo. Se puder começar lendo lá no capítulo 9, 10 e o 11, seria o ideal. Mas se não, começa pelo 11, que traz a parte desse texto que eu vou compartilhar hoje, e depois você volta um pouquinho, não tem problema nenhum, ou avança um pouquinho, também não tem problema nenhum. Tudo é a palavra de Deus e ela vai se completando, né? Vem desde o início, desde o começo de tudo até o dia de hoje. Lógico, lá no começo, no primeiro livro da Bíblia, fala-se que Abraão, né, conhecido Abraão, é o nosso pai na fé, né? Deus confia a ele, né, que não era, vamos dizer assim, judeu, não era hebreu, né? Deus confia a ele, né, e promete que ele seria o pai das nações. E ali a Bíblia Sagrada diz: Abraão obedeceu a Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então a promessa que Deus faz a Abraão, ela é transferida depois para Isaac, seu filho. Já falamos sobre Isaac, o filho da promessa, né? Isaac com a Sara, com a mãe Sara, Abraão e Sara. E tem aquele outro filho, que foi o filho da desobediência, Ismael, de onde, com a serva egípcia, Agar, de onde vêm os árabes, né? Os muçulmanos, os islâmicos, conhecidos hoje para compreendermos melhor. Mas vamos aqui em Romanos, né, capítulo 11. Eu quero trazer aqui a partir do verso 17. Hoje talvez não dê para ver tudo, se for vontade de Deus, a gente faz um segundo vídeo sobre esse tema, porque ele é muito interessante, para que nós possamos compreender como os planos de Deus funcionam, né? A gente ouvindo falar é uma coisa, mas vendo, lendo, estudando a Bíblia, compreendendo, é totalmente diferente, né? Porque as coisas de Deus têm começo, meio e fim. Nós estamos no meio delas, né? O começo já conhecemos, estamos vivendo o meio dela e o fim será a volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja aqui na terra. E vai ser judeu e vai ser o gentio que vai junto, né? Entende? Então, nessa altura do campeonato, é o povo de Deus, né? Não é a igreja, não é o templo, não são as estruturas físicas, né? Sinagogas, né? Templos, né? Basílicas. Não, é o corpo de Cristo, somos nós, homens e mulheres que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas vamos ao texto sagrado, que é o que importa agora para conhecermos numa linguagem romântica até, né? Gostosa de ver como é que nós fomos introduzidos, né, a ser um povo de Deus. Vamos lá então? Romanos capítulo 11, o verso 17 diz assim: Se, porém, alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Eu vou parar aqui, eu fui do versículo 17 ao versículo 21, tá? Se não der hoje para a gente ver tudo isso aí, o complemento, né, os versículos seguintes, nós faremos um segundo vídeo, se for vontade de Deus, se ele assim desenhar, né, apontar, determinar. Eu obedeço a Deus, eu tenho juízo ainda, viu? Estou velhinho, mas tenho juízo. Amém? Então vamos lá. Usou-se a oliveira, né? Que é uma das plantas mais mencionadas na Bíblia Sagrada, né? Falei da azeitona, eu gosto muito da azeitona. Falei do azeite, eu gosto muito do azeite. Eu tomo 2 colheres de sopa de azeite todos os dias por causa da minha diabetes. Dizem que é bom, mas se não for também não faz mal não, né? Então, a azeitona é uma dessas plantas, árvores mais conceituadas na palavra de Deus. E eu já tive a oportunidade, quem já foi aí, eu fui em Tunísia, fui no Egito, tal, você vê muito em Israel, você vê muitos pomares, né, das
oliveiras, né? Não são plantas altas, elas são baixas, mas têm essa característica, né, de produzir algo tão bom, tão gostoso como a própria azeitona e o próprio azeite. Então, o verso 17, o primeiro que eu li, do capítulo 11, fala assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Aqui chama atenção uma expressão aqui, né, no versículo 17 ainda. Eu li os dois, 17 e 18. Sendo tu uma oliveira brava. O que significa ser uma oliveira brava nesse caso? Era uma planta, uma árvore, que poderia ser parecida com oliveira, mas não era a oliveira original de Deus. Está entendendo? Então ele usa uma planta brava, uma outra oliveira, ele usa a expressão oliveira, porque vai fazer com que nós da oliveira brava, de uma outra planta, de uma outra condição, vamos ser enxertados na oliveira boa, a oliveira de Deus, a oliveira do povo que ele escolheu. Deu para compreender mais ou menos, né? Então, alguns dos ramos foram quebrados. Que ramos foram quebrados? Da oliveira boa. E por que foram quebrados? Pela desobediência dos judeus. Hebreus, então, no começo da Bíblia Sagrada, né? Chamado povo hebreu, né? Então, foram quebrados pela desobediência, pela teimosia, por fazer aquilo que não agradava a Deus. Então, Deus assim agiu, né? Então, ele quebrou parte de ramos, né, de galhos da oliveira, para poder enxertar os outros povos. Quem eram os outros povos? Eram os que não eram os judeus, né, os hebreus. Então, quem foi enxertado, né, nessa oliveira de Deus? Fomos nós, chamados gentios, ou seja, não tínhamos nada a ver com o judeu, com o hebreu. Então, Deus usa Paulo, né, o apóstolo que o perseguia, ou perseguia a igreja e a sua obra. Deus usa ele como um canal, né, de conhecimento para levar o evangelho, levar o plano de salvação para as outras pessoas, né? Isso nós vemos em outras cartas que Paulo escreve aqui. A maior parte do Novo Testamento são cartas de Paulo, são 13, se eu não me engano, 11 a 13, eu acho, não importa. Que ele escreve para várias comunidades, para várias localidades específicas. Algumas delas ele escreve quando estava preso, para você ver, né, que mesmo numa situação injusta, às vezes, numa situação difícil, ainda assim ele continuava escrevendo, mandando a mensagem, né? Não tinha como fazer de outro jeito naquela época. As viagens eram de jumento, de camelo, de carroça quando tinha, ou de barco pelo mar, para visitar outras ilhas ali, principalmente pelo lado da Grécia, locais ali que estão no Mediterrâneo. Então, as cartas eram enviadas, alguém levava, não tinha WhatsApp, né? Não tinha o telefone. Então, era uma dificuldade muito grande. Deus escolhe ele, né? Até porque, como ele servia ao sistema desses hebreus, desses judeus, de perseguir a igreja de Cristo, porque os principais, os sacerdotes, os escribas, eles não queriam, né? Não assumiram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, apenas no máximo como um profeta. Então, Deus usa Paulo para ficar fora da área ali de pregação, né, do Evangelho no começo da igreja primitiva, ali em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, ali no lado de Israel. Então, nós somos da oliveira brava, ou seja, nós não éramos uma planta original no pomar de Deus. Nós somos introduzidos no pomar de Deus, não nascendo de nada, né? Do nada, como uma planta pode nascer, uma árvore pode nascer, né? Mas enxertados, ou seja, nós somos colocados na oliveira de Deus. É um privilégio, né? É algo espetacular. E por que nós somos enxertados ali? Pela desobediência dos judeus, né? Pela falta de compromisso deles com as coisas de Deus. Deus já tinha feito tantas coisas por eles, né? Desde quando tirou da escravidão do Egito, né? Eles passaram 400 anos, 430, diz a Bíblia, como escravos ali no Egito.
Então Deus tira eles para levar para a terra prometida, onde hoje está implantado, né, o Estado de Israel, o país de Israel, que nós conhecemos no mapa de hoje. Uma viagem que poderia demorar 4 semanas, até um mês, né, talvez, mas durante essa viagem foi tanta teimosia, Deus fazia os milagres, eles reclamavam, era um povo murmurador, que, na verdade, Deus ficou enrolando com eles, ficou com tanta raiva deles, por tanta desobediência, tanta falta de caráter, que nenhum dos adultos, homens que saíram lá do Egito, nessa viagem até a Terra Prometida, nenhum dos adultos entrou, salvo 2, né, que nós já, Josué, né, e Caleb, que nós já temos vídeo gravado sobre isso daí. Porque esses 2 insistiram, persistiram em seguir Deus. Os outros não. Mas essa viagem de 40 dias, vamos dizer assim, que se tornou em 40 anos. E nasceram muitos deles. Então, esses que nasceram jovens, né, nesse período, né, de 1 a 40 anos, né, vamos dizer assim, que foi o tempo que eles passaram no deserto, esses entraram na Terra Prometida. Entende? Mas os seus pais, pela desobediência, pela falta de caráter, né, pela falta de gratidão a Deus, eles não entraram na Terra Prometida. Até Moisés, o grande profeta, o grande guia, o grande líder deles, também não entrou, porque se envolveu em questões ali, né? E Deus fez com que ele não entrasse, mas levanta o assessor dele, vamos assim dizer, né? Josué, que é quem leva o povo de Deus à Terra Prometida. Então, nós nos tornamos povo de Deus enxertados na oliveira original, pela teimosia, por tudo isso aí que eu falei agora dos judeus, né? Então nós fizemos parte, ou vamos fazendo parte de um novo povo agora. Agora, foste enxertado no meio deles, diz a palavra, né? E te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, ou seja, você está enxertado, então você começa a participar da raiz, do princípio, né? A raiz é o princípio lá no começo, e da seiva, né? Daquilo que vem alimentando, né? É o que Deus faz hoje com a nossa vida através do Espírito Santo, vai alimentando a nossa vida de esperança, de fé, de alegria, de força para suportar o sofrimento, as tragédias humanas que envolvem a nossa família de vez em quando, ou as coisas que acontecem no mundo que nós não aceitamos, não queremos aceitar, mas Deus lança em nós, né, essa seiva, essa força de nós podermos seguir a nossa vida, né? Mesmo às vezes com sofrimento, com dores, né, com angústias, com medo, etc. Então, nós participamos então da raiz, ou seja, do princípio, somos povo de Deus, sim, através do enxerto na oliveira de Deus, e passamos a receber o alimento, a seiva, né, dessa árvore, que é o Espírito Santo no dia de hoje tocando na nossa vida. Olha que interessante, né? Talvez muitas vezes você já possa até ter lido algumas vezes esse texto e não tenha se dado conta de alguns desses detalhes, né? Eu acho belíssimo. E fala assim: não te glorie contra os ramos. Ou seja, não queira ser um galho maior, mais forte, não se glorie diante deles, tá? Você é um ramo enxertado. Os outros ramos que ainda estão ali são os ramos originais da mesma árvore, cuja raiz é Deus e cuja seiva hoje alimentada pelo Espírito Santo. Porém, se te gloriares, por causa de, se ainda assim você quiser se gloriar, a Bíblia fala muito, nós temos que glorificar a Deus, não aos homens. Se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz sustenta a ti. É verdade. Tão fácil agora isso daí, né? Então, você quer se glorificar, você quer achar que tudo que você pode fazer, que tudo que você tem foi coisa sua? Você pode até fazer isso. Mas Deus se alegra quando você declara que tudo que você tem, o talento que você tem, o esforço que você tem, a riqueza que você tem, a família que você tem, o trabalho que você tem, a saúde que você tem, é fruto da mão de Deus. Porque Ele é a raiz da sua vida. Você agora é uma oliveira de Deus. Você não é mais a oliveira brava. Você foi enxertado para se tornar uma oliveira de Deus. É assim que Ele nos enxerga, né? Então, não somos nós
os enxertados, né, que sustentamos a raiz. Não, muito pelo contrário. É a raiz que nos sustenta. Que beleza, né? Ser sustentados pela raiz, ou seja, Deus tem as nossas vidas, o controle das nossas vidas nas suas mãos. Eu não sei se você já pensou sobre isso, ou se você pensa sobre isso, mas eu quero te dizer que é algo muito especial, né? Ter um Deus, o Deus Criador, e é Ele quem cuida de ti, da tua vida, da tua família, dos teus negócios. Então nós somos sustentados por Ele, que é a raiz da oliveira, no texto sagrado aqui. Continua, o verso 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Verdade. Foram quebrados alguns, senão não haveria esse enxerto, né? Como vai enxertar num lugar que não tem onde enxertar? Então quebra aquele ramo dali, fica aquele espaço, né, de onde foi quebrado, e nós somos enxertados assim. Vamos falar como agricultores, eu não tenho a mínima ideia, me perdoe se algum agricultor aí está achando que eu estou falando besteira. Eu estou falando que tem aqui na Bíblia, não é besteira, mas eu estou dando o exemplo, mais ou menos, como seria. Porque isso aqui é uma coisa simbólica, é uma coisa espiritual, para entendimento espiritual e não entendimento, né, rural, vamos assim dizer. Então, eu só fui enxertado, por quê? Porque o galho natural, o hebreu, o judeu, desobedeceu a Deus. Foi rude, não deu importância a tudo que Deus fez em favor dele. Continua. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. A incredulidade de quem? Dos judeus. Já falei que até hoje uma parte deles não recebe ou não receberam e não recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Parte da desobediência deles era se misturar com os outros povos, coisa que era proibida por Deus. Não dar suas filhas aos filhos dos estrangeiros, que estavam na terra onde ele tomou posse, nem tomar, né, das filhas dos estrangeiros para seus filhos, mulheres. E para eles mesmos, que naquele tempo havia esse tipo de relacionamento, hoje condenado pela palavra de Deus. Mas naquele tempo, em alguns países árabes até hoje, tinha esse tipo de relacionamento. E Deus fala, eu vou deixar isso daí como espinhos. E até hoje há problemas dentro de Israel, porque muitos dos habitantes de Israel não são da oliveira original. São enxertados como nós, gentios. E muitas vezes há os conflitos. Parte do terrorismo financiado pelos persas, né, pelo Irã, nós já vimos isso no vídeo retrasado, passado, são para que essas pessoas que estão ali em volta de Israel, né, nas fronteiras de Israel, façam mal ao povo de Deus, façam mal os galhos, né, das oliveiras de Deus, galho bom, original e galho enxertado. Esse é o plano até hoje. E isso por desobediência do povo de Deus, o povo escolhido, o povo eleito. Pela tua incredulidade foram quebrados, sim, a incredulidade deles foram quebrados, para nós podermos ser enxertados. E continua aqui o verso 28. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Veja bem, eles quebraram pela incredulidade, nos enxertaram pela fé. Por que pela fé? Porque as coisas de Deus, uma boa parte delas, para muitos talvez tudo de Deus, seja muito difícil de crer, de acreditar, de aceitar, de seguir. E não é fácil mesmo não, minha irmã, meu irmão, minha querida, meu querido, não é fácil não seguir as coisas de Deus. Mas todas as coisas de Deus que são determinadas para nós aqui na terra, homens e mulheres, cristãos ou não cristãos, são coisas que, se você olhar direitinho, são coisas que vão trazer benefício para cada um de nós. Benefício físico, saúde física, benefício mental, saúde mental, benefício espiritual, saúde espiritual. São coisas que vai trazer boas novas para a nossa vida. Deus não nos impõe, Deus não nos dá, nos oferece nada que não seja bom para nós mesmos.
Mas muitas dessas coisas nós não conseguimos segurar, né? Seguir, viver com elas. Por quê? Porque o mundo, ele jaz no maligno, está aqui na Bíblia Sagrada. Porque o príncipe desse mundo é o diabo, é o Satanás, está aqui na Bíblia Sagrada. E ele quer fazer tudo ao contrário de Deus, ele quer desacreditar o plano de Deus para a nossa vida, principalmente o plano da salvação. Esse é o trabalho que ele faz e fez desde o princípio. Então, mediante a fé, não te ensoberbeças, mas teme. Então nós temos que temer, porque se nós temos fé hoje de seguir a Deus, mesmo às vezes não conseguindo aceitar tudo aquilo que diz a palavra de Deus, é possível, porque a nossa mente, ela maquina muito, né? Ela anda. Tem que acreditar por fé. E a fé é como um dom de Deus. Eu costumo falar, um dom de Deus. E você só pode ter essa fé se você tiver comunhão com Deus. E você só pode ter comunhão com Deus, você só pode falar com Ele, vamos assim dizer, só pode ouvir dEle principalmente, é se você, com essa comunhão, você lê a Bíblia, você ora, você louva o Senhor, canta, né? Você congrega numa igreja, não importa que igreja seja, tem várias denominações, mas Deus não é denominação, Deus é salvação. Você vê ali que naquela genealogia falada no princípio, tem estrangeira, tem prostituta, tem adúltera, né, vamos dizer assim, né, que adulterou mesmo sendo forçada a isso, a Batseba. Então, são pessoas como nós, outrora como nós no dia de hoje, pecadores alguns, com problemas sérios na vida, outros, mas que todos podemos ser enxertados na oliveira de Deus, como filho de Deus, como povo de Deus. Muita gente fala por aí, todo mundo é filho de Deus. Não, não é. A palavra de Deus, e precisa fé, né? Já falei agora há pouco, a palavra de Deus que só há um intermediário entre o homem, a mulher e Deus, que é Jesus, o homem. Ele veio aqui na terra, né? Para através da sua morte e ressurreição nos dar o direito à vida eterna. Então nós temos que ter fé para acreditar, para crer, para ser enxertado, para receber Jesus como Senhor e Salvador e pensar o que será amanhã, né? Entende? E ter o descanso de alma, né? Não sofrer o medo da expectativa, né? Então, a vida é assim. A vida é assim. Então, a teimosia daqueles, né? A desobediência, principalmente a desobediência, fez com que ramos da planta de Deus, da oliveira de Deus, fizesse que nós, a oliveira brava, fôssemos enxertados, né? E o verso 21, para encerrar o vídeo de hoje, diz assim, perdão, esqueci de desligar o telefone, desculpem. O verso 21 do capítulo 11, para encerrar o vídeo de hoje, fala assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará também. É um alerta. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele é justo. Ele é justo. Entende? Ele é justo. Então, minha querida, meu querido, deixa eu tentar desligar aqui, porque pode ser que fique tocando o telefone agora de uma hora para outra. Agora não quer nem desligar, não quer. Ah, sim. Vamos lá. Consegui. Então, Deus é justo. Desculpem, tá? Esqueci de ligar o telefone. Então, ele não quer que os maus progridam sem conhecer a ele. Então, a chance do pecador sair do pecado e mudar sua vida vem através dele, do mal, do assassino, do adúltero, do corrupto. É só através da graça de Deus, é só através da sua misericórdia. Então ele fala assim, se ele não poupou os ramos naturais pela desobediência, pelo pecado, pela murmuração, também pode não nos poupar. Se nós, sendo esse galho nesse ramo enxertado e fazendo parte agora da oliveira de Deus, da árvore de Deus, se nós não mudarmos, né, a nossa vida e não seguirmos as coisas dele. Essa é a parte da justiça daquele verso. Todo mundo gosta de falar, Deus é amor.
e não completa, né? E justiça. Ele é justo. Ele foi justo ao quebrar os ramos originais da sua oliveira. E foi justo em nos colocar lá. Vamos compreender isso aqui no próximo vídeo, possivelmente, porque tem menção sobre isso, que não, hoje não vai dar tempo, né? Já estou vendo aí o tempo já esgotado já. Mas é interessante, né? E como Deus faz as coisas, né? Para trazer para todos o mesmo plano, independente de sermos, né, de cultura X ou Y, de ricos ou pobres, de qualquer cor que formos, né, de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer religião. O plano deles é para todos e é o plano da salvação. Esse é o Deus, né, jardineiro da oliveira de hoje, das nossas vidas, tá bom? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Amém? Amém? Um beijo no coração, um bom dia para você e até o próximo vídeo. Bye, bye.